Então, assim, a apneia do sono, como a gente já falou, são paradas respiratórias, né? A via aérea do paciente fecha durante o sono e ele para de respirar. Então, a gente sabe, tem várias causas disso. Uma das causas é anatômica, a anatomia do paciente, por isso é importante fazer a avaliação no otorrino. Outra causa muito frequente é o ganho de peso. Né? A gente sabe, né, que o paciente, às vezes, a pessoa já tem uma via aérea mais fechada, né? E Uhum. daí ela começa a ganhar peso. E esse ganho de peso, né, ele é o principal fator de risco para a apneia do sono, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, conversa muito com o paciente, olha, controle o peso, não aumente o peso, porque senão, com certeza, a gente vai ter que mexer aqui, a gente vai precisar aumentar a pressão, né? Ou a gente vai ter que entrar com outra intervenção, né? Então, para conseguir o tratamento eficaz, né? E aí, a gente vem para os tratamentos da apneia do sono. A gente tem os estudos mostrando que 80, 90% dos pacientes que estão sobrepeso, que estão no grau de obesidade 3 e 4, eles têm apneia do sono. Né? E a gente sabe também que a apneia do sono, ela impacta diretamente, é uma via de mão dupla. Ela faz com que o paciente tenha mais dificuldade de De emagrecer, emagrecer. né? Por causa do descontrole hormonal. Então, a pessoa, ela não dorme bem, ela tem apneia, ela tá ganhando peso, né? Ou seja, ela tá engordando cada vez mais. E, e o que que acontece? E aí ela vai tendo mais eventos de apneia. Então, a apneia, a gente só não sabe quem tá vindo primeiro aí nesse caso, né, dos obesos, mas a gente sabe que a apneia, ela vai levar à obesidade, ela, né, ela vai contribuir com a obesidade, e a obesidade vai fazer com que a apneia aumente, né? O grau de apneia, o paciente tem um grau de apneia moderada e de repente já está num grau de apneia severo, ou seja, ele para de respirar mais de 30 vezes por hora. Então, é uma via de mão dupla. Por isso que a gente bate muito e fala muito sobre isso, que a obesidade é um fator de risco para a apneia do sono, né? E você falando do protocolo, a gente sabe também que o quanto é importante fazer o diagnóstico quando o paciente ter esse exame no protocolo de pré-operatório da Ah, cirurgia claro. bariátrica, né? Então isso é muito importante. Porque geralmente o paciente que ele já está elencado para fazer a cirurgia, ele vai passar um período até chegar ao ponto da Sim. cirurgia. E esse, geralmente, 2, 3 meses, E o pós-operatório na UTI sem o CPAP é muito pior. é E aí muito você já pior. sabe que aquele paciente tem apneia e já Já tem que entrar, solicita. exatamente. Então, ele faz o diagnóstico ali no pré-operatório, descobriu que tem apneia, né? E aí ele tem que entrar com o CPAP. E o CPAP vai ajudar ele, nesse período pré-cirurgia, a perder peso. E muitos pacientes que vão fazer a bariátrica, eles ainda precisam perder um percentual de peso para conseguir operar. E aí o CPAP vai ajudar. Por quê? Porque ele vai dormir corretamente, ele vai conseguir ter as fases do sono. Ele dormindo com o CPAP, ele não vai mais ter apneia, o CPAP vai conseguir controlar, mantendo a via aérea dele aberta, controlando e ele não vai mais ter as paradas respiratórias, né? E aí isso vai fazer com que ele consiga ter as fases do sono corretas. Hum, E os hormônios também conseguem, né, entrar É, num equilíbrio e isso ajuda ele a perder peso. Então, a gente vê algumas equipes de cirurgia bariátrica têm esse protocolo e é super é muito importante importante, é. fazer o diagnóstico da apneia do sono no pré-operatório. Pedir a Exatamente. polissonografia no pré-operatório e iniciar o uso do CPAP no pré. E aí, depois cirurgia, usar pelo menos 3 meses. Né? Então, tem alguns trabalhos que mostram o paciente usando o obeso. Ele vai fazer a cirurgia, então ele usa 3 meses antes e 3 meses depois. Então, ajuda ele também no pós-operatório a ele conseguir perder peso. Né? Melhora a imunidade dele, porque a gente sabe que uma cirurgia bariátrica, né? Baixa bastante, reduz bastante Sim. a imunidade. E aí, você não tendo sono reparador, a sua imunidade vai diminuir mais ainda. Então, ajuda o tratamento da apneia com o CPAP no paciente obeso, ela vai auxiliar no pré e no pós. É. Porque a apneia é bom, você geralmente não consegue fazer as fases corretas do sono REM, né? Então, vamos falar aí de cinco sono REMs, né? 5 ciclos de sono REM na noite, aproximadamente. E aí, quando você tem apneia, você não consegue aprofundar Exato. até ter esse sono REM. E aí, no sono REM, você produz alguns hormônios, como tu estava falando. E aí, quando a gente está falando de emagrecimento, eu acredito que o principal seja a leptina,
A leptina é um hormônio que ela vai diminuir a fome, né? Então ela Exato. vai te dar uma sensação de saciedade e aí o GH também ele vai ser importante na questão da regeneração celular, no pré e durante a cirurgia e no pós-operatório, né? Então é importantíssimo isso aí. E existe também não só na bariátrica, mas, por exemplo, crianças que vão operar adenoamidalectomia, o fator de risco. Existem trabalhos que mostram que o principal fator de risco para um desfecho desfavorável da cirurgia é quando aquela criança sofre de apneia do sono. Então, assim, não só paciente bariátrico, mas crianças que vão fazer adenoamidalectomia, existem alguns trabalhos mostrando aí que o principal fator de risco seria a apneia do sono. Olha que interessante. É, E uma coisa, falando de crianças, que é importante a gente citar isso em relação ao diagnóstico, que hoje nós temos o diagnóstico da apneia do sono, que é feita no laboratório do sono, onde o paciente passa uma noite no laboratório, que é o tipo 1. Nós temos os tipo 2, 3 e 4, que são portáteis, né? E a gente tem uma demanda muito grande de pacientes que precisam ser diagnosticados, então os exames portáteis, eles têm crescido muito, né? Isso mundialmente, né? Então hoje a gente vê muito mais exames, né, portáteis, do que onde que o paciente pega o equipamento, leva o equipamento para casa, dorme uma noite, depois ele devolve o aparelho. E do que tipo 1, que é feito no laboratório, que passa um técnico monitorando a pessoa lá a noite inteira. Mas na criança é importante falar que o exame para a criança indicado mesmo para fazer o diagnóstico de apneia do sono é o tipo 1, né? Porque é um exame completo. A criança vai ficar ali sendo monitorada a noite inteira. Então, se algum eletrodo, né, cai no momento, o técnico entra, recoloca o eletrodo. Então, assim, o diagnóstico da criança é um diagnóstico que ele tem que ser muito bem indicado, né? E para o tipo 1, que seja feito com o tipo 1, é. né? A gente tem um problema aqui de laboratório de sono que aceite criança, né? É difícil. Em Manaus, Em né? Manaus, Os é. pacientes que eu recebo, eles vêm diagnosticados de São Paulo. É, De São exatamente. Paulo. E aí, às vezes, a gente tenta fazer a tipo 3 em criança, mas tem muito erro, tem que repetir e tudo mais. Mas é isso. Aqui em Manaus é aquela questão que a gente estava falando, de tentar fazer com que seja uma coisa mais acessível, né? E Sim. realmente é um movimento mundial, né? Essa questão do que tu falaste, tentar fazer mais a domiciliar do que a tipo 1 que o paciente fica na clínica. Porque sai bem mais caro, é Sim. bem mais incômodo para o paciente. Ele vai dormir fora do seu quarto, fora da sua cama, cheio de eletrodo, com alguém ali do lado. Então, às vezes, o técnico entra no quarto para ajustar um eletrodo ou outro. Então, cada vez mais a gente está optando realmente pela polissonografia domiciliar. Domiciliar. Eu recebo praticamente essa pergunta, ela é assim como se a apneia tem cura, eles me perguntam, mas o CPAP é automático, não vai fazer, ele não é automático, ele não vai fazer tudo sozinho? De forma alguma. E outra, hoje a gente tem estudado muito sobre o sono, né? Então, assim, inclusive sobre o tratamento do sono e os fenótipos, né? O que que é o fenótipo? É a característica do paciente. Então, a tua característica é uma. Mas a apneia do sono, se eu tenho 3 pacientes com apneia, cada um vai ter a sua característica. Então, você não se adaptou à pressão automática, se adaptou à pressão fixa, programada, né? Isso. Outro paciente vai se adaptar à pressão automática. Então, assim, por isso que cada paciente é um paciente, né? Então, ele é único. Eu sempre digo para o paciente, não existe receita de bolo. Porque a pessoa ela já vem assim, não, vou comprar um automático com essa máscara aqui que o meu amigo disse que ela é a melhor. Ela foi lançada agora. Então, assim, eu falo, olha, infelizmente não é assim, né? Então, tem que realmente avaliar, assim como tem que fazer um bom diagnóstico, tem que fazer uma boa avaliação para poder determinar o que vai ser indicado para tratar.